Oi, muito bom dia, galera! Bom dia! Marcinha, eu não te falei hoje. Estamos aqui com o grandíssimo Di Moretti! Bom dia! Bem-vindo, Di. Eu até ia falar, hoje é sábado, é dia de... Sábado é uma amizade, é dia de alegria, é dia do Di Moretti. É dia de Moretti. É, obrigada, Marcinha, bem-vindo. mas você não sabe por que ele veio aqui. Ué, ele veio ele tá nos oferecendo uma entrevista pra gente saber mais. Não, senhora, não. Por que ele veio aqui? Di está aqui hoje, gentilmente, para fazer um teste com a gente, né? Porque tem um novo filme. Como assim? Tem um novo filme. Como assim? Audição não, É audição, Teste. teste, né? E Não do sofá? não é o do sofá, por enquanto. Não é o do calma, sofá? né? É. Calma, porque ainda está muito cedo no sábado. Mas, Não mas tá então é cedo. o seguinte, É. nós temos 2 papéis aqui, Tá. né? São E 2 aí- roteiros? É isso, Di? Meu Deus. É uma cena, na verdade. É uma Você- cena. Posso Poxa escolher? vida, a gente faz a pauta um dia antes, você não conta nada dessas coisas pra mim. Boa, gostei Qual da seria surpresa. a Gostei, graça da... se eu eu contasse? faço, Gostei da surpresa. eu faço a pauta, mandei, vamos falar assim, vamos fazer assado. Aí hoje ainda mandei pra ele, falou, vamos fazer assim, "Tive vamos uma fazer assado. ideia." Tive uma ideia, vamos fazer. Não, Má, não se preocupa, mamá. Fica Tá tudo tranquila. certo. Já conversei com ele, a gente já. Sim. Tá bom. Está tranquila, está Este- tranquila. Estou. Pega o seu papelzinho. Preciso de óculos? Vou precisar de óculos, será? Eu acho que não. Ó, agora vamos ver que personagem. Não, Aqui, ó, acho que não vira preciso, aqui, não. ó. Que personagem aqui. Eita, Pudim! eu sou a Neide. E Se eu pudesse pudim? escolher, eu teria escolhido. Eu sou a Gente, Neide. que legal. Eu sou o então, Pudim. olha, agora a magia É. da televisão. Essa daqui é a roupa do Pudim. Isso. Você Ótimo. coloca a roupa do Pudim, eu vou colocar a roupa da Neide. Tá ótimo. E a gente volta já já. Isso. O mundo hoje está muito globalizado. Sem grana, a máquina de fuder o capitalismo, ela não anda. Sempre politizada, sempre politizada. Ai, 2 anos de PUC, letras na PUC. Eu sou uma puta letrada. Meu bem. Ué, É Neide. peraí. Ai, o que aconteceu com esse lugar, hein? Progresso. Progresso. Ao silicone. Hoje o homem, ele prefere dar o rabo para outro homem vestido de mulher do que dar uma boa trepada, sabe aquela trepada moda antiga? Nós ficamos obsoletos, meu bem. Ficamos obsoletos. Até a escola perdeu o samba no pé. Até a escola.
Agora só dá aqueles carros alegóricos, aqueles monstrinhos porta-viado, aqueles monstrinhos porta-viado. Os caras enfiam toda a verba, todo o dinheiro para fazer aqueles carros gigantes. Aqueles que fodem a evolução da escola, sabe? Neide, Neide, você era uma das mais bonitas. Não tinha homem macho que não perdia o juízo quando você passava, Neide. Não tinha. E do que adiantou tudo isso? Pra onde você foi, mulher? Pra onde? O Bexiga já não é mais o mesmo, Pudim. Trabalho, filho para criar, aluguel. Eu tô agora lá em São Mateus, lá na Zona Leste, na ZL. ZL. Mesmo assim, nunca traiu a escola. Nunca. Eu posso morar no inferno. Posso estar no inferno, nas chamas do inferno. Mas eu nunca vou largar a minha preta e branca. Eu tô falando muita merda. Ai, essa merreca de mexer. Se cuida, viu, velho? Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. E aí, Ed? Passamos a audição? Passamos? Eu procurando pra ver se tinha mais pudim. Você fez uma sacanagem com ela, quer entregar o papel na hora. Poxa, eu comecei lendo, querendo Não, mas eu olhar e também fazer... não li. Eu também não li. Ah, é? Ah, É, que bom. não, eu não fiz. Na verdade, quando ele me passou isso aqui, eu imprimi, dobrei, coloquei os nomes e deixei aqui, ó. Ah, que bom. Porque você sabe Nossa, que tem uma diferença muito muito grande, legal. né? Já que podemos falar sobre isso, né? Por Sim, favor, vamos sim. começar. Aliás, por favor, já viram o nosso primeiro slide lá pra gente falar exatamente sobre o que nós estamos vendo. Aliás, Di, Fale. o cinema está entre o coração e o estômago. E não no cérebro. O que significa essa frase? Então, porque como eu sou roteirista, né, e conto histórias, desde muito cedo existiram muitos teóricos sobre como você escreve uma boa história. E aí entraram pessoas, enfim, tipo especialistas como Sid Field, enfim, como teóricos, né, acadêmicos, que resolveram quantificar isso, né, como se fosse fórmula de bolo, fazer um roteiro, como se só fosse fazer uma fórmula isso, matemática. tá tudo certo. 2 Sim. gramas de emoção, 3 de aventura, um pouco de terror, um pouco de... Deixa rolar uma lagrimazinha. E aí o cinema ele fica muito automático, né? Ele fica muito racional. Eu acho que cinema é coração e estômago, né? Então, assim, eu tenho uma luta comigo mesmo, talvez, né? De que as histórias sejam contadas pelo coração e não pela cabeça. Porque se você conta a história pela cabeça, ela não tem o mesmo apelo emocional de que uma história contada pelo coração. E posso emendar já que vocês fizeram essa excelente cena sobre o Bexiga. Mamá, toca Neide, aqui, Neide. mamá. Nosso pudim aqui. Se vocês me permitirem, eu vou mandar essa cena para Ailton Graça e Elisa Lucinda. Ai, manda, Ô, pode eu- mandar. Ô, Ailton, pelo amor, tô longe. Quem sabe ele não vem para... Que honra. Ailton Graça é Ele mora na sensacional. Aclimação. Ele é presidente de uma escola do Lava Pés aqui. ele mora é pertinho. vizinho. Verdade, meu. E- Ele mora aqui pertinho, e é já vi ele numa padaria. É uma excelente pessoa. Assim. Ele é, sim. merece todo o sucesso que ele está tendo. Você tomou toda a Merece. pinga, não? Mas, Eu enfim, também. só para concatenar isso, né? Falo dessa coisa da emoção porque, por exemplo, quando me veio a ideia de escrever O Pai da Rita, e aí é uma outra boa história para contar nessa coisa. O cara fala assim, eu quero escrever uma história. Então, eu falo, da onde eu saio, né? Da onde eu posso partir? Eu falo, você pode partir de vários momentos que você tem como registro de memória. Sim. Né? Esse filme ele é baseado numa música do Chico Buarque.
que se chama Rita. Rita. A Rita me abandonou e me deixou só apenas com o meu violão. Aham. A história é essa. Aí, só para resumir, né? Enfim, para quem ainda não viu o filme, é uma história que se passa no Bexiga. E por que no Bexiga? Porque eu passei a minha adolescência no Bexiga. Eu frequentei, né, o Bar do Bexiga, o Cine Clube Bexiga, o Madame Satã, o Carbono 14, enfim. Alguém que vivenciou a sua adolescência nos anos 90 em São Paulo. Então, tirar o Bexiga, que hoje seria a Vila Madalena, né? Sim, Então, sim. mas tirar o Bexiga da vida noturna paulistana, Nossa, sem falar sobre ele. E é um bairro que se descaracterizou muito, né? Ele foi meio abandonado. Eu falei, puxa, eu quero contar a história deste bairro que foi meio abandonado e está meio deprê nesse sentido, contando a história de seus personagens. Aí eu fui para lá, eu passei 2 semanas ouvindo ex-compositores, Tá. prostitutas da Que era 9 de passista, Julho, sim. da 9 de Julho, que eram integrantes da escola de samba. Porque, enfim, sem querer ser didático, mas só contextualizando. Na época dos barões do café na Avenida Paulista, a Avenida Paulista é um espigão, né? Sim. E depois, mais para baixo, você tem o Bexiga. Sim. Então, todos os casarões, todos os empregados que trabalhavam nos casarões moravam no Bexiga, para morar perto do trabalho. Então, o Bexiga foi criado por trabalhadores que serviam os casarões da Paulista. Né? Por isso que ela tem essa formação muito negra, né? Enfim, tal. E depois vieram os nordestinos, coreanos, e virou quase que um Babel, né? Muito perto do centro de São Paulo. É. Então, concentrou muitas atividades lá, né? E uma das maiores, obviamente, a mais óbvia delas, que é a Vai Vai, né? É. Eu sou um torcedor da Vai Vai. Ah, eu adoro a Vai Vai também. E eu fui lá, então eu participei de churrasco da diretoria, de escolha do samba e tal. E o filme, O Pai da Rita, conta sobre isso. E, por coincidência, né? Por que eu escolhi uma música do Chico? Porque o Chico frequentava o Bexiga. E isso eu descobri na pesquisa quando eu fui Olha fazer. isso. Eu também não Eu também não sabia. Porque o Chico ele é formado em arquitetura na USP no final dos anos 60, 67, 68. E ele frequentava o Bexiga. Na época, né, começo dos anos 70, final dos anos 60, o Chico Buarque frequentava muito lá. E teve muitos romances com passistas. Ah, da Vai Vai. E qual que é a história do pai da Rita? Olha. A história do pai da Rita são 2 sambistas. E aí, isso é uma dica também, né? Quando você vai escrever um roteiro, se você tiver 2 personagens principais, tente fazê-los antagônicos. Tá. Então, eu tenho 2 personagens principais. O Pudim, que é um cara emotivo. Pudim de cachaça, né? É, pudim de cachaça. Ele é emotivo. Cadê minha cachaça? Aí, ó. Ele é emotivo, ele fala com o coração, ele é destemperado, ele xinga as pessoas. Ele é ele, né? Nossa, um papel excelente para Ailton, né? Não, e ele Nossa. nada de braçada no filme. Bom, tudo bem. E o outro é o Rock, que é um compositor, né? Também de samba, que divide uma kitnet no Bexiga com ele. Só que o Rock é aquele negro mais vaidoso, mais recatado, mais tímido, mais introvertido. E, obviamente, vai dar muita confusão entre os dois. Claro, Né? claro. Mas eles vivem juntos numa kitnet há 30 anos, né? Há 30 anos morando juntos. Morando juntos numa kitnet. Eles eram companheiros de samba, né? Um escrevia a letra, o outro escrevia a música. Fizeram muito sucesso na Vai Vai, mas foram perdendo o sucesso e hoje estão em declínio, né? Tal, porque essas escolas de samba agora preferem chamar, né? Que eles chamam de, em vez de fazer samba enredo, eles fazem marchinha, né? Eles trouxeram e importaram do Rio, inclusive, até podem ver, tipo, a campeã paulista de samba, se eu não me engano, desse ano, o carnavalesco é um carnavalesco carioca. Então, eles começaram a importar muito do Rio e perderam a essência, né? Que é o que a Neide reclama, né? Exatamente. Perderam a essência do que era o samba paulista. Isso é muito engraçado, porque também cria-se um preconceito contra isso, né? Esse filme é Globo Filmes, né? Tá. Da Globo. Inclusive está no Globoplay. No Globoplay, ele Globoplay, falou hoje, não deu para ver hoje, ou na hora que ou no passando. Telecine também. É. E eu fui apresentar um argumento. Existe um exercício que se chama pitching, que você é convocado, né, por uma bancada. Então, era uma bancada da Globo Filmes, entre 250 projetos. Olha isso. A gente ficou entre os 10. Olha. E os 10 se apresentam por uma bancada, né, da Globo Filmes,
para defender essa história, né? Eu já tinha escrito o roteiro, tudo e tal. E foi muito engraçado que entre os 10 eu ganhei, né? Enfim, o filme ganhou e foi... Engraçado nada ser muito bom. Di, eu tô apaixonado pelo teu trabalho, cara. É, muito bom. É. Eu passei a semana inteira. Falei, meu irmão, o cara é bom demais, velho. Não, mas Caralho, e tá com ele. as oficinas que ele faz? Mas são sabe o que é bom? bárbaras, de Assim, roteiro? só que já você A gente tocou, tem que fazer. você tocou nesse assunto. Porque assim, eu brinco e fico até emocionado em relação a isso. Eu tenho 30 anos de carreira. Eu não conheceria tantas realidades diferentes, tantos personagens. Eu vivi todos esses personagens. Eu sou o Pudim, eu sou a Neide, eu sou o Rock, eu sou a tia Neguita. Tem um pedacinho seu em cada um. Em né? cada um deles. E eu acho que assim, não existe ser humano que é capaz de viajar para tantos lugares ao mesmo tempo e vivenciar vidas tão diferentes ao mesmo tempo como um roteirista. Sim, porque ele verdade. vive todas essas vidas. Eu tenho 21 filmes que eu escrevi que foram lançados, fora os que não foram, né? E você imagina, todos eles têm 10, 15 personagens. Nossa, é uma delícia. Deve ser uma delícia Então, isso. por exemplo, eu escrevi Cabra Cega e Cabra Filhos Cega. do Vento ao mesmo tempo, porque eu ganhei o prêmio para os dois, para escrever os dois. Um é uma família mineira de Lavras Novas, que a menina mais nova está querendo sair para virar uma atriz, e a personagem era Thaís Araújo, quando ela não era famosa ainda. Peraí, Ainda não era, posso né? só um minutinho? Nós vamos falar desse filme. Tá bom. Nós vamos falar deles, inclusive. Aliás, porque ele falou 21. A gente colocou um pedacinho aqui do que você fez e tá demais. Mas vamos só fechar. Tá bom. O Pai da Rita. Isso. Se não eu me perdi. Tá no Globoplay. Não, a gente se perde, Telecine. porque a gente quer entrar Eu quero nessa- saber o seguinte, Di. Eu e Márcia, estamos aprovados para o papel? Aprovados? Eu de Vocês têm pudim, chance. pudim da, fazer. da Você cachaça. sabe que existe uma possibilidade de virar uma série, né? Então vocês já Ai, podem nossa, se candidatar. Ah, toca aqui! Sabadão Amizade, segura o teu coração, porque eu e Márcia Marques estaremos... Neide Pudim. Neide. Eu sou o Pudim. Ô, Neide, segura a sua onda Você aí. bem de Neide, não? Não, você precisa Segura reatualizar sua o seu onda. silicone. E o Pudim precisa emagrecer um pouquinho. Porque, Olha lá. ó. Não, o pudim é cheinho. O pudim é cheinho. Ó, segura o coração. Gente, segura o coração. Por falar em coração, de me lembrou uma coisa. O nosso patrocinador, Versátil. Ah, Versátil, nosso patrocinador. Que é o nosso patrocinador. Cuida da nossa saúde, viu, Di? Plano de saúde, Di Moretti. Você É. precisa de um bom plano de saúde. Tá gastando muito no seu plano de saúde? Sabe quem que você pode consultar? A Versátil. A Versátil é o cara que vai resolver teus problemas. Ou pratica um upgrade, vai te dar um upgrade, ou então ele vai reduzir o teu custo. Tá pagando muito caro e tudo. Tá Fala pagando. com o Edu, né? Edu, ó, aqui, ó. Que ele o tenta QR até- Code é. estará aqui, ó. Eu Edu- gosto de fazer isso aqui, porque o cara vai acertando onde está o QR Code. Geralmente O QR vai Co- pro lado contrário. Vai andando, o QR Code vai andando seguindo o dedo dele que no, bom, no, que bom. no vídeo. Coloca né? o teu celular no QR Code, você vai falar direto com o Edu e o Edu vai fazer para você o melhor plano de assistência médica. Obrigada, Edu. Fechado? Fechado. Valeu, Edu. Valeu, Obrigada, Edu. Edu. Agora Obrigado, vamos... Versátil. Então, obrigado, Versátil. Muito obrigado, Di Moretti. Então, nós falamos aqui do pai da Rita. pai da Rita, que é- Lindo. Essa foto, aliás, é linda. Tá maravilhosa né, essa meu? foto. Ailton Graça. Eu que, adoro os inclusive- três. Eu adoro os que, três, inclusive, gente. Eu fui assistir Mussum com ele. Nossa. É impressionante, né? Ele é impressionante. Que filme. Que filme, que atuação dele. É engraçado, né? Porque assim, o Ailton Graça... Não, o Mussum também tem a ver com isso, né? Mas quando a gente apresentou o projeto do pai da Rita, ele falou, tô em casa. Aham. Ele hoje é presidente de uma escola de samba. Né? Pois é. O samba estava na vida dele. Sim. E é engraçado porque quando a gente gravava, eu fui acompanhar 2 ou 3 diárias, né, no Bexiga. Ele passava e as pessoas cumprimentavam ele. E aí, Ailton, tudo bem? Então, não era pelo filme, não era pelo personagem, é pelo Ailton. Pelo Porque Ailton. ele frequentava lá. Pelo né? Ailton. Enfim, Pelo, frequenta, né? pelo indivíduo ali da Cara, isso é da comunidade. demais, né? Que é diferente de você, e isso é também Claro. é bom, porque também dá para ver um outro... Às vezes os caras trazem, né, um puta cara fudido como ator, tal, para fazer um personagem que não tem nada a ver com ele, né? E eu vou citar, né? Tipo, tem um filme chamado Casa dos Espíritos, né? Que é uma adaptação de um livro da Isabel Allende. E aí, né? O diretor era sueco, né? Era Ah, Meryl aquele filme Streep, longo. Meryl Eu Streep, amo. É. Jeremy Irons. Jeremy tal. Irons. Só que eles estão fazendo papel de latino-americano. Até né? o Antônio Bandeiras, né? Antônio fez, Bandeiras, é.
Esse Então, filme é maravilhoso, mas é um filme longo e são várias nacionalidades contribuindo para o filme, é verdade. E aí você pega um cara que do samba da gema, paulistano, né, tal, e você fala assim, esse cara, ele realmente pode ser o pudim, ele é o pudim, né? Quando ele pega o prato e o talher e fica batendo, você vê, é o pudim. É o Compondo, pudim. Ele entra no personagem, ele vira o sabe que essa cena personagem, estava escrita só assim, né? Tipo, que é bem engraçado. Porque eles são um casal, né? Isso é uma estratégia, porque assim, para quem é mais velho, como eu, você tinha muitos filmes, comédias americanas, que era do Walter Matthau e do Jack Lemmon, que eles faziam sempre... Aliás, tem um filme famoso chamado Dois Velhos Rabugentos. Que são os dois que têm que viver juntos e são dois velhos rabugentos como se fosse um casal de velhos. Companheiros. Que são esses dois caras aqui. Né? Então, tipo, o pudim, o Rock é preocupado com a saúde do pudim, cobre ele à noite, né? Enfim, então... Aí tem uma cena engraçada que ele vai cobrir ele e tal, né? Vira ele, ajeita o sujeito, ele achando que o pudim tá dormindo, o pudim vira e uma chupetinha no Rock. Enfim, porque é um casal mesmo, né? E eles brincam e tal. E nessa cena do prato, eu tinha escrito assim que o Rock, porque ele tinha sofrido um infarto, o pudim, o Rock começa a fazer comida natural para ele, né? Que é muito alface, tomate. As dietas, né? E o pudim gosta de carne, né? Tal. Aí ele vê aquele prato de coisa e fala assim, eu vou ruminar isso aqui? Eu vou ficar ruminando, né? Tal, mastigando. Capim, né? Um capinzinho. Aí ele joga o resto do prato dele no prato do Rock, vira o prato e começa. A gente precisa tirar esse samba aqui. Escuta isso aqui, Não é muito. Pessoal, vocês não podem perder esse filme. Essa era a cena que eu escrevi. Obviamente, ele já saiu dali e eles já compuseram um samba. Que eu não pedi. Mesmo, saiu um samba. O samba que está no filme é a composição dos dois nessa improviso de um bater o prato e outro... Que sensacional. Que legal. Me conta, antes da gente passar para o próximo, Sim. O que é ser roteirista? Então, eu brinco dizendo que a gente tem o problema dos 3 M's, né? Que é explicar o que é roteirista para o meio, para a mídia e para minha mãe. Que delícia. São 3 M's, né? Primeiro que, assim, a palavra roteirista não diz muito bem o que significa, né? Eu costumo brincar também que quando você chega no hotel, você vai preencher aquela ficha que você está cansado e tal, aí você coloca na ocupação principal, roteirista, o atendente do hotel chega para você e fala assim, que agência de turismo você trabalha? Porque ele acha que você faz roteiro de viagem. Inclusive, eu já aproveito aqui, tem uma turma que acabou de chegar, né? Nossa, mas sério que tem gente que confunde ainda? Tem. Porque não depois eu até vou fazer uma claro, pergunta para ele, que até hoje eu tenho um pouco de dúvida. Mas... Aí, assim, eu fui presidente de uma associação de roteiristas e, por exemplo, nos meus contratos hoje, está escrito que quando o crédito lá, em vez de estar roteiro de, eu peço para colocar escrito por. Porque isso já resolve todo o problema. Minha mãe já vai saber o que eu faço. Sim, olha que legal. Que bonitinha. Se eu for explicar roteiro para minha mãe... Que bonitinha. E a mídia, o meio também, né? Porque, assim, a mídia, assim, vocês viram um filme semana passada, Mussum, que seja. Vocês viram, a matéria da revista e do jornal não vai falar o nome do roteirista. Você vai falar o nome do diretor, dos atores, verdade. A produção. Fala que a história é maravilhosa, mas alguém escreveu essa história. Ela não nasceu numa árvore. Quem foi? O cara às vezes passa 2 anos escrevendo, né? Eu passei anos não, né? Mas passei semanas no Bexiga pesquisando, ouvindo essas histórias e para compor uma história, né? Então alguém escreveu essa história. Então a mídia deveria reconhecer e não reconhece. E o próprio meio, né? Eu brinco que às vezes eu vou com um diretor, né? E o diretor, numa festa, e o diretor me apresenta. Então, esse é o Di Moretti, o meu roteirista. Eu falo, eu não sou o seu roteirista, eu sou o roteirista do seu filme. Do seu filme, exato. Ele me apresenta como se fosse o poodle dele, né? Nossa, meu poodle. Trouxe ele hoje, né? Pra tomar um arzinho aqui. Né? Finge de morto. É verdade, você tem razão. E como é difícil, né? Porque a gente fez um programa outro dia, engraçado, a gente recebe algumas cartas de ouvintes, né? Só que assim, para passar, a gente lê essas cartas num programa que a gente tem, mas a gente tem que meio que roteirizar, porque às vezes as cartas são muito longas e tal. Como é difícil. Porque aí você vai colocar em terceira pessoa, em primeira pessoa, aí você se perde no meio, né?
Fala, não, a gente tá falando da Maria, que a Maria é irmã da Isabel, que a Isabel... Mas daí você se perde, é muito difícil. Antes que eu esqueça, porque acho que é uma história saborosa também, nessa pesquisa do Bexiga, eu já sabia, então, assim, toda história pode partir de um ponto inicial, né, que eu chamo sempre de um insight, né, um gatilho, né? E pode ser uma música, pode ser uma manchete de jornal que você leu, pode ser uma cena da rua que você viu, né? Pode ser um livro que você adapta, pode ser uma peça de teatro, né? Eu tenho desses 21 eu tenho 2 adaptadas, né? Uma do Mário Bortolotto e uma do Fernando Bonassi, que se transformaram em filme. Então, a origem do roteiro e da história pode ser vários, né? E como eu disse, eu me baseei na música do Chico, porque conta essa história, e é essa história que esses caras estão vivendo, só para resumir. Pudim e Rock vivem, né? São 2 velhos aposentados numa kitnet, até o momento em que o Pudim tem um infarto e vai parar num hospital público. E ele é atendido por uma menina que é a cara da Rita, não, da Rita. Da Rita. Que foi o grande amor da vida dele, mas que sumiu da vida dele. Também era uma passista da escola. E ele acha ela muito parecida, né, tal, até que ele vai... E ela confessa, sou filha da Rita. A Rita foi embora, brigou com você, foi embora para o Maranhão. Eu nasci lá, mas ela sempre falou muito de você e tal. E ele coloca na cabeça que ele tem uma filha. Então é o drama de um cara que tem 60 anos, 60 e poucos anos, e que descobriu que tem uma filha. Tem uma filha. Então ele sai recuperado. A vida dele, a gente está falando de autoestima, a vida dele renasce. Ele era um cara fudido, beberrão, né, bêbado, morando numa kitnet, fudido, e de repente ele descobre que tem uma filha. A vida dele muda. Só que tem que lembrar que tem uma terceira pessoa. Tem uma terceira pessoa. Que é o Rock. Sim. Que vivia com ele. Ele começa a desfazer do Rock, até que o momento do Rock chega na menina e fala assim, sua mãe nunca falou de mim? E você acaba descobrindo que a mãe, a Rita, mãe, teve um romance com os dois. Com os dois, um triângulo amoroso. Então o Rock acha que ela pode ser a sua filha. Pode ser. Então uma amizade bonita de 30 anos é jogada no lixo, né, tal. E é uma cena bonita, que eu me orgulho dela, que o Pudim tá voltando para casa, eles moram num prédio baixo, né, no Bexiga, tal. E aí o Rock tá bêbado, jogando as roupas do Pudim na Pela rua, janela. como se fosse um casal, Como se fosse um casal, jogando as roupas do Pudim, na coisa, joga a mala, tal, e fala assim, aqui você não entra mais. Que é uma briga de casal. E aí quando eles estão nesse engate, né, nessa coisa, então, a menina, que é a Rita, né, chega para eles e fala assim, olha, eu queria esclarecer uma coisa. Eu não sou filha de nenhum de vocês dois. Eu acho que nessa lista de paternidade, vocês têm que incluir o Chico Buarque. Gente, olha que bárbaro. Olha isso. Eles falam, mas como? Você lembra a música A Rita? Então, ele fez para minha mãe. Foi para isso, olha foi para ela. E aí os dois criam um plano, né, tal, de... viajar para o Rio de Janeiro para dar um pau no Chico Buarque. Cara, que sensacional. Muito. E a gente teve, né, obviamente, o consentimento do Chico, porque a música está no filme, né? A Rita é uma das trilhas do... Aliás, a música é sensacional. É uma das músicas do filme e a gente teve o consentimento, né, do Chico para usá-lo, né? A figura e a música. Que legal, olha isso. Começamos que legal. em grande estilo mesmo. Nossa, muito. Que coisa boa. Que delícia. Por favor, meu, vamos colocar na próxima lá? Roteiro adaptado, roteiro original. Tem muita coisa para falar aqui, meu, porque o Di realmente é impressionante. Esse aqui foi o teu A primeiro? história de Luiz Carlos Prestes. Essa eu fui convidada para fazer, porque eu comecei com o diretor Tony Venturi, né, que dirigiu O Velho. E o Tony Venturi, inclusive, trabalhou com você em outras coisas. Eu fiz 4 filmes com ele. 4 filmes. O Tony foi um dos que me chamou, assim, esse é o meu roteirista. Então. Esse é o meu roteirista. Sou eu mesmo. Tem água. E, enfim, aí eu comecei a fazer um documentário, a gente começou a fazer um documentário, né, são 47 depoentes, né, contando a história do Prestes, que tem mais de 90 anos, né, ele morreu com 92. Então a gente conta um pouco da história do Brasil e como foi a relação do Prestes com a história do Brasil, né, durante esse tempo todo. O que aconteceu com ele, tem a história da Olga, né, tem a história, enfim, da morte dela no campo de concentração, né, na câmara de gás, ele sendo preso e depois ele indo para o exílio
na União Soviética, depois voltando, a anistia, enfim. É um Que longo história. documentário. Que inclusive Olga tem um filme depois só dela. Tem, né? dela. É, tem. do Jaime Monjardim, né? Do Bom Jardim. Que é baseado no livro do Fernando Moraes, a Olga, né, que se chama, então, que também foi uma das fontes para eu poder escrever esse livro. Mas tem uma história engraçada e boa também, porque eu gosto dessas histórias de bastidor, né? Porque assim você não... como eu tinha lido o livro do Fernando Moraes, eu queria achar uma depoente que tivesse convivido com a Olga na prisão, Sim. em 35. Olha. Então, todos os que a gente ouviram já eram velhinhos, né? É. Estou lá lendo o livro e falei, então, a Olga Benário dividiu uma cela com Dona Beatriz Riffe, no Rio. É. Eu, Tony, somos paulistanos, né? A gente fez esse filme com 150 mil reais, que seria na época, né? Isso aqui é 1996. E então a grande equipe de filmagem era eu, ele e o diretor de fotografia. No Passat dele, Passat, Fazendo- não existe mais. fazendo entrevistas em São Paulo e no Rio, e viajando pela Viajando Dutra. com o Passat. Claro, não tinha condições. Cara, que delícia. E aí a gente tava com o filme quase completo. Eu falei, porra, falta alguém para falar da Olga, que conviveu com ela na prisão. Eu li no livro do Fernando Moraes, que tem a Dona Beatriz, e fomos atrás da Dona... Fomos atrás. até o Rio, com esse Passatzinho e tal, tudo carregando. Tal, né? Chegamos num prédio em Botafogo, 3 andares, né, sem elevador, óbvio. O diretor, como é sempre o mais gentleman, né, tal, ele vai cumprimentando as pessoas e os burros de carga vão atrás. Vão né, atrás. carregando o equipamento. Carregando tudo. Aí chega lá, a gente... Dona Beatriz Riffe, uma delícia de pessoa, velhinha, bonitinha. Gostoso. Colocamos ela aqui na frente. A gente tinha uma tática, que também eu sugiro até quem for fazer documentário. Eu acho que essa coisa do depoente olhar muito direto para a câmera é meio frio. Eu prefiro que ela olhe no meu olho. Tá. É verdade. De novo, né? Cinema é verdade. coração. Uhum. Então, a gente colocava o depoente aqui, a cadeira do diretor aqui, do roteirista aqui, a câmera no meio. E ela não sabia quem ia perguntar, então ela ficava mudando. Buscando. Ela ficava E isso aqui, dava humanidade, dá espontaneidade e tal. Aí eu fui fazer a primeira pergunta. Falei, dona Beatriz, como foi o seu relacionamento com a Olga, né, na prisão? Aí ela olha para mim toda singela, gracinha, bonitinha, e fala assim, eu nunca vi Olga na minha vida. Meu Deus. É isso que eu ia perguntar até, se ela estava lúcida, né? Não, mas ela estava Ela lúcida. estava lúcida, porque... Aí eu brinquei com o Tony e falei, bom, ou a gente joga o equipamento pela janela ou a velhinha pela Ou janela. a véia, né? vamos jogar a véia, meu. Aí o que aconteceu? Por isso que todo mundo precisa checar histórias. Quando você vai fazer um documentário, você precisa ter as fontes e tal. Obviamente, quando o Fernando Moraes foi fazer a sua pesquisa, que talvez nem tenha sido ele, tenha sido uma pesquisadora, foi olhar o boletim, a ficha cadastral da Polícia Federal e viu que na mesma cela ficaram Olga, e realmente elas ficaram na mesma cela, Sim. só que não no mesmo tempo. Cara, olha isso, olha o detalhe. Mas O dia que a Olga saiu, a Dona Beatriz entrou. entendi. Só que na ficha tá que elas estão na mesma cela no mesmo dia. Só que elas não se encontraram. Portanto, era isso mesmo. Uma de manhã, outra à tarde. Gente, Aí o mas que- a Olga ficou sozinha. Ficou sozinha. Né? Sozinha. Mas aí, e aí você faz o quê, né? Assim, tipo, se você é um cara muito rígido, muito cartesiano, racional, você fala, tá bom, obrigado, Dona Beatriz, voltamos outro dia, vamos voltar para São Paulo, são 4 horas de viagem e tal. É o melhor depoimento do filme. Olha, Porque ela foi presa, né? Olha, E aí ela começa a contar que ela foi torturada com um cigarro no bico do peito e blá, blá, blá. nossa. Mas que ela era sempre muito otimista e tal. Então ela subia nas grades da prisão e cantava para os outros presos. Olha, que E ela coisa começou a mais cantar. linda. E começou a chorar. que história E todo mundo linda, começou a chorar. É um personagem sensacional. Que se você é muito objetivo, se você pensa com a cabeça e não com o coração, você tira esse personagem. Sim. Ele não está na sua história. sim, Mas ele esteve, ainda bem. graças a Deus. Então, assim, eu só estou criando esse parênteses para ver como, né, num documentário, às vezes, você quer ser tão racional, tão cartesiano, tão Tão didático, disciplinado, tão professoral, regrado. que às vezes você tem que ter disciplina e tudo, mas Você pode acabar tirando a o essência. melhor depoimento Não, do isso filme. com certeza, né? As É. melhores histórias vêm, eu acho que, nossa, qualquer detalhe, né? Eu acho que, para qualquer trabalho também. Você tem que se fixar nos detalhes, E era uma né? época Dar que eu brinco, né, que assim, você falava que estava fazendo documentário, né, isso é
final dos anos 90. Foi em 96, 97. 96, As pessoas atravessavam a rua para não cruzar com você, porque o documentário era o filho bastardo, né, da produção cinematográfica. Do cinema. Todo mesmo. mundo gostava de ficção, né, tal. Porque o documentário vinha daquela linha do Amaral Neto, o repórter, né, do Jean Amaral Manzon, Neto. que eram aquelas celebridades, né, aquela cobertura, Amaral e Júnior, né, aquela cobertura de evento, né, tal, aquele meio porre, né, tal. Cara, que E que não tinha nada sensacional. muito bacana, né, naquela época. Então o documentário era um pouco o filho bastardo. E isso até dura hoje, esse preconceito, porque, enfim, eu escrevi que eu também gosto muito, um documentário sobre a Tropicália, que se chama Tropicália, e a gente foi... Vamos chegar Vamos lá. chegar lá, mas nós, só... nós estamos com uma linha do tempo boa Tá aqui. bom, Você vai tá ver, bom, depois tá você bom. vai falar pra mim se a gente acertou ou errou, hein, meu? Não, mas só É. para comentar isso. Aí eu fui apresentar o filme em Ribeirão Preto, no cinema, cheio e tal. O filme é muito bacana, todo mundo gostou, adorou. O dono do cinema, que não é normal, tá, veio falar comigo, me cumprimentar, né, pelo filme e tal. E aí ele falou assim, nossa, ele é tão bom que até parece um filme. Um documentário tão bom que parece um filme. Eu falei, mas ele é um filme, né? Meu Deus. Filme tem, Mas documentário, ficção. Tá? No Pessoa caso, do é um interior, filme mesmo, senhor. né? Não, mas é aquele meio Falta preconceito de achar que o documentário não é um Você acha que filme, foi mais né? preconceito mesmo que Foi, falta de informação? Foi. É. Porque era um preconceito que foi... Hoje a gente tem uma produção de documentário, né? Enfim, no cinema brasileiro e na TV brasileira, né? Tal. Ontem eu estava vendo, por exemplo, o primeiro episódio do Vale o Escrito, sobre bicheiros do Rio, que está na Globoplay, sem querer fazer propaganda. Mas, assim, é muito bom. Então, a gente está fazendo documentários muito bons. Né? Só que ele sempre concorreu com o filme de ficção, meio como né? realmente Eu o filho gosto demais bastardo. de documentário. É ótimo. eu gosto também. Bom, vamos ver o próximo aqui, ó. Você vai me falando se a gente acertou na linha do tempo. Você quer tomar uma pinguinha com a gente? Eu quero. Não? Por Eu favor. quero uma gelada. Ô, Pudim, o que você quer, Pudim? Eu quero uma gelada aí. Gelada. Latitude zero. O duro vai ser tirar o personagem dele. Eu quero uma gelada aí. Ô, Neide. Latitude zero, Di. Latitude Zero é minha primeira ficção, né? E eu vinha do documentário, o documentário fez sucesso, depois ele virou uma série na GNT, né? O Velho, de 5 episódios. Ficou 3 meses em cartaz para um documentário, que é uma coisa inacreditável. Exato. Então ele foi muito sucesso e tal. Então a minha carreira, assim, eu acho que eu dei sorte, enfim. E começou a dar uma decolada. Sorte, acho que você foi com o coração e com o estômago mesmo, como você falou, né? E aí, como era o Tony Venturi, o Tony é muito amigo do Fernando Bonassi, e isso aqui era uma peça. Essa peça se chamava As Coisas Ruins da Nossa Cabeça. Depois a gente pode falar dessa coisa da escolha do título, né? Que eu acho muito importante para um filme. É verdade. Verdade, hein? Aí tem até as piadas também, né? Você sabe como é que Psicose foi chamada no... Isso é sério. Como é que Psicose foi Psicose? chamada em Portugal? É. O filho que queria ser mãe. Porque tem... Faz mas todo- tem... e era isso, Faz né? todo sentido, Faz mas, todo mas sentido. estraga o filme, né? É claro que estraga. Olha como tu tem tudo a ver. Né? Imagina um título assim, né? Eu assisti até não vou falar nem nada, mas Entrega eu nunca muito, né? tinha visto um filme que me falavam tanto para ver por conta do título. título, Aí eu falei, mas não tem nada a ver com super-herói. Eu achei que tivesse a ver com super-herói. Não, um drama. Não, imagina. O título estraga, né? O título é muito importante, né? Então, essa era uma peça de teatro que nunca foi exibida, né? Então, e o Tony comprou os direitos e falou assim, olha, Di, eu queria que você transformasse isso aqui num filme, né? Nosso primeiro filme de ficção, tanto eu quanto ele. Eu falei, legal, né? Deixa eu olhar. Aí eu fui olhar, essa história tem 2 personagens. 2. Falei, puxa, eu vou estrear no cinema com 2 personagens. Os e dois. E uma locação. É, São esses dois. os dois. Débora Duboc e Cláudio Jaborandi. E eu falei, puxa, vai ser um puta desafio, né? Porque no teatro, 2 personagens não conta, porque ter você... E essa é uma separação muito, muito clara, que eu, inclusive, falo em curso de roteiro, que acho que é muito importante. Cinema é a arte da imagem, enquanto o teatro e a literatura são a arte da palavra. Então, o teatro pode ser muito verborrágico. É né? verdade. Agora, o cinema, o filme, não. O filme tem que contar as histórias através de imagens, né? Porque cinema é imagem, não é radiofônico. Né? Então, eu tinha esse desafio de transformar uma peça de teatro num filme, com apenas 2 Com personagens. 2 Claro. personagens. Nossa, logo é. dois. Logo dois. É, E era uma difícil. história meio trágica, Um de amor. longa-metragem, mas
precisava ser muito longa, né? Talvez, mas... Não, assim, a questão do tempo até daria para resolver. Agora, como resolver Mas essas muito ações diferente. que eram duas pessoas falando num o tempo teatro, inteiro. né? Enfim, acho que até me safei bem e tal. Porque ele foi filmado em Poconé, que é uma região perto Lá de Cuiabá. de Cuiabá. E porque a gente precisava de um garimpo abandonado, porque essa história se passa num garimpo abandonado. É a história de Helena, que é uma manicure em São Paulo, que é amante de um comandante da Polícia Militar, que compra terras lá, abre um garimpo, explora o garimpo e tal, e abre um bar na beira de uma estrada, né, desse garimpo. Só que o garimpo deu o que deu, esse comandante volta, porque ele era casado, volta para São Paulo, e deixa essa mulher lá, e ela se Helena descobre fica lá. grávida grávida de 8 meses. Então a primeira cena é ela fechando o bar para ir embora daquele lugar. Só que antes dela ir embora, batem na porta e chega o Vilela, que é um cabo da Polícia Militar, que cometeu um crime aqui em São Paulo. Ele é comandado por esse comandante que engravidou essa mulher. E ele vai para lá e você nunca sabe muito bem se ele não foi mandado para lá para eliminá-la, para ela não voltar. Mas ele ganhou uma nova chance de começar a sua vida lá naquele lugar. Né? Cuidar daquele bar, né? Enfim, talvez ter um relacionamento com aquela mulher. E aí vem a coisa do nome, que eu acho que é importante, o título. Eu falei assim, puxa, você não está com a sua namorada? Ele abre o jornal e fala, Benzinho, vamos ver hoje as coisas ruins da nossa cabeça? Acho que não, né? Me parece que não é muito, né? Não é muito positivo, né? Então, aí eu falei assim, bom, vou interpretar. Né? Esse personagem da Helena está grávida de 8 meses, fechando aquele lugar para recomeçar a sua vida. Esse cabo da Polícia Militar teve uma nova chance de começar a sua vida num outro lugar e está recomeçando a sua vida. Eles estão perto da latitude zero geográfica do Brasil. Sim, é verdade. Que é um lugar cheio de queimadas e é um lugar impressionante, que você passa quando foi fazer pesquisa de locação, você passa de helicóptero, são várias lagoas de água mercurizada, né? Então elas são verdes, e terras, montes de terras que não existiam, montanhas que não existiam vermelhas. Então você parece que está numa paisagem lunar, né? Marciana. Né? Quase. E tem pessoas, né, que estão... Porque o homem foi lá, explorou, foi embora, né, tal. Abandonado, e esses né? caras estão lá. Então, por isso que eu dei o nome de Latitude Zero. Porque, assim, aquele lugar está na Latitude Zero e esses personagens estão nas suas Latitudes Zero. Estão querendo recomeçar. Né? E aí é uma história desses dois. E é muito dramática e tal. E a gente deu sorte, ele foi para o Festival de Berlim. Mas então, eu vou primeira muito ficção. legal. Então, legal. ele ganhou vários prêmios, né? E ele foi para o Festival de Berlim, que é uma grife, né? Enfim, Foi o primeiro. Minha primeira Então, ficção. Né? olha Então, isso. Agora, essa chamada te puxa demais. trailer. O que acontece na Terra de Ninguém? Quando alguém chega. Quando Quando alguém alguém chega, chega. é bárbaro. Por Cara, isso que eu falo. tu É o título chama e o demais a subtítulo, né? pessoa, não chama? Fala, meu, cara, é. que coisa mais Chama. legal de ver, né? Pô, que legal. Ele foi pro Festival de Berlim, como é que foi lá? Então, ele ganhou o prêmio de ator, Aham. de atriz. Eu ganhei roteiro em Brasília, né? No Festival de de Brasília, Brasília. na época era o festival, o melhor festival. Ganhei em Cuiabá também, no Festival de Cuiabá. Te dar prêmio é fácil demais, você é bom demais, Ô, porra. Di, então, aí a minha dúvida do roteiro adaptado ou roteiro original? Esse Você é um adaptou, adaptado, porque veio do teatro, né? Porque eu peguei uma peça Pegou de uma teatro peça e de adaptei teatro. para o Tá. Aí também tem uma boa discussão, enfim, desculpe me alongar, mas enfim, acho que vale a pena. Saber o que é a diferença do roteiro adaptado do roteiro original. Isso O roteiro eu sempre me adaptado, ele confundo. vem sempre de uma obra que já existe. Tá. Né? Então, uma peça de teatro, Mas você pode mudar essa obra? pode e deve. E deve, tá. Inclusive, Por isso que eu tenho essa dúvida, porque não é original você mudar alguma coisa que... Não, né? Original é porque... porque tem gente que fala assim, até gente do meio mesmo, né? Fala assim, é mais fácil fazer um roteiro adaptado porque a dramaturgia já está pronta. Lê do engano. Eu ia falar, eu não sei, pra mim eu até acho que é mais difícil. É mais difícil, Porque, por exemplo, você pega um livro que tem 54 personagens, um filme não vai poder ter 54 personagens. Você vai ter que cortar personagens. Você vai ter que cortar cenas, né? Tal. Sim. Você precisa reconstruir aquilo, né? E precisa ter uma lógica na sua reconstrução. E fazer a convergência até o final. Até o final. Então, eu criei uma frase que é assim, se você vai fazer um roteiro original, você tem que ter o desrespeito saudável pela obra adaptada.
Se você vai fazer a obra ipsis literis, você está fazendo um livro ilustrado, Tá. uma peça filmada, mas você não está fazendo um filme. O filme tem demandas muito precípuas, né? Muito precisas, né? Então, se você vai fazer uma coisa ou não vai fazer outra, você vai misturar os canais e não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E aí eu cito um exemplo, que é bem engraçado. Que um produtor me mandou uma vez um roteiro que um diretor tinha escrito baseado num livro. O diretor, muito preguiçoso, ele pegou o livro e sequenciou em cenas. Pegou o livro e sequenciou mesmo. Então, o roteiro tinha 300 páginas. Nossa. Aí ele me mandou e falou, Diego, o que você achou do roteiro? Eu falei, uma merda. Tá, mas e aí? Então, a gente tem um trabalho de roteirista que chama consultoria de roteiro, ou script doctor. Que eu faço muito e tal, mas que você pega um roteiro que já está pronto, você faz análise e sugere alterações. Tal. Então você poderia fazer o script doctor desse roteiro? Eu falei, posso. Só que é o seguinte, o livro tem 54 personagens. História de garimpeiros, né? Ele falou, tá, mas qual é a tua exigência? Eu falei assim, que na primeira cena tenha um tsunami e mate 44 dessas pessoas. Na minha cabeça eu já fiz as contas aqui, quem precisa morrer. Meu. Tira mais que a metade desses personagens, Porque o né? filme não Porque é muita sobrevive coisa. com 54 personagens. Então, você tem que ter esse racionalizar nesse sentido de que você está fazendo uma adaptação. Então, você tem que ter o desrespeito pela obra adaptada, porque você vai transformar isso numa outra coisa que não é livro. Por isso que sempre quando as pessoas vão na porta de cinema e falam assim, você preferiu o filme ou o livro? O livro. Claro, porque o livro é outra coisa. O livro Todo mundo fala isso. Todo mundo porque, fala. Porque o livro tem mais profundidade. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu preferi muito mais o filme... A Insustentável Leveza do Ser, isso de quanto tempo atrás? De Milan Kundera. Eu li o livro, mas o filme, para mim, foi assim... É porque eu gosto de cinema, né? Eu gosto de cinema, então, assim, não sei se é isso também. Gosto de ler, mas para mim deu de 10 a 0 o filme. São poucas as adaptações que são bem feitas. Nossa, eu costumo adorei. falar de que não são comparáveis. Não pode Pra comparar. mim, o não livro pode. é o livro e a adaptação para o cinema Mesmo porque o livro você claro. pode voltar a hora que você quiser, você pode Exato, reler, você pode abandonar ele durante um tempo, voltar para ele. O cinema você não tem essa possibilidade. O cinema é uma obra fechada. Eu até brinco, né, que hoje você vai ver um filme, você entra numa caixa escura, com gente desconhecida do seu lado, e você está doando 2 horas da sua vida para que aquele filme te emocione, te te faça sensibilize, Faça uma diferença. faça você odiar, ou faça você amar, mas que mexa com você. Né? E hoje é muito difícil, né? Porque o cara de trás chuta a sua cadeira, o cara abre o celular do seu lado, o namorado conta o filme para a namorada atrás, né? Então eu acho que hoje é um terreno muito inóspito o cinema, né? Para frequentar. Eu fico mais tenso da possibilidade de eu não conseguir ver o filme do que ver o filme. Sim. Porque, né, enfim. Eu gosto Que de ir durante a semana sensacional. sozinha. Exatamente. Vazio. Troca perfeito. mais um para nós aí, porque vai me falando se nós temos na sequência certa. olha Cabra isso. Cega. Então, o Cabra Cega ele veio logo depois, né? Inclusive é o personagem. Então acertamos, saímos... Tá certo, tá na ordem. Ô, Diego! Tá certo. A Débora Duboc, né? Que estava Ela no lá Latitude. de novo. Débora do Boc é ótimo. Mas a gente pode falar que também, por uma grande coincidência, é a mulher do diretor, né? Tá, não, mas ela é ótima. Ela é ótima. É. E o Leonardo Medeiros, né? Que, enfim, eu fiz 4 filmes com ele, fora Tony Ventura, e fiz alguns outros com ele, né? Nossa Vida Não Cabe no Opala, fiz Simples Mortais com o Leonardo, porque o Leonardo é realmente muito bom. Né? E esse filme passa, né? Se passa em 71, e conta um pouco da história ele é um militante da luta armada, né? Que é ferido, preso num apartamento, né? Num aparelho, enquanto a sua organização está sendo dizimada, enfim, fora das ruas, e ele não pode sair desse lugar. E a única relação que ele tem é com essa menina que é colocada pela organização para cuidar dele, com o único objetivo, não deixa ele sair. Tá. Essa aqui é a época da ditadura ditadura, mesmo, é né? isso? 1971, São Paulo. Forte, hein? Forte. E ganhou Brasília, né? O meu segundo consecutivo em Brasília, roteiro. Muito legal. Mas não dá, o que ele soltar vai ganhar prêmio. Pô, não dá, porra. Aplaudir de pé. A gente, quando gosta, aplaude de pé. Tem a música do Chico Buarque, né? A trilha do Chico Buarque, porque eram as músicas do Chico Buarque da época, né? Tinha muito com a ditadura, né? Tudo a ver. E o mais legal dessa coisa do Cabra Cega, né? Até para contar relação roteirista, não só com o diretor, mas com o produtor, né?
Porque gentilmente eu chamo o produtor de Eduardo Mão de Tesoura. Né? Ai, é verdade. Porque você faz, você escreve, você passa às vezes 2 anos escrevendo roteiro, você chega lá, né, 120 páginas. Aí o produtor fala assim, não cabe no orçamento. E só para comentar, Loucura, o Cabra Cega, o original, o roteiro original, eu começava com uma cena de um Fusca, onde tinham 3 militantes da luta armada rompendo uma barreira da polícia, que eram aqueles tonéis, né, com fogo e tal, no Bom Retiro, na frente da Estação da Luz, e depois uma perseguição de um Fusca com 2 veraneios do Polícia do Exército pelas ruas do Bom Retiro em 1971. Olha isso. E esse filme custou Olha 850 mil. Né, porque é um filme de época. de 150 lá do primeiro, lembra? Para Melhorou. 150, aí, Isso, ó. já melhorou. Já veio dinheiro, hein, viu? E aí o produtor leu a primeira cena e falou, nossa, de poucas vezes no cinema nacional eu vi uma cena tão empolgante, com tanta energia, com tanta vibração, né? Uma cena de perseguição. Me elogiou, e depois ele olhou para mim e falou assim, mas você sabe que custa 10% do orçamento do filme, esta cena. E as outras 90%. Né? Nossa. Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer fazer essa cena ou você quer fazer o filme? Entendi. Aí eu falei, puxa, pergunta difícil, né? Claro que o filme, mas... Eu falei, eu queria fazer o filme. Ele falou, então como começa? Então, vamos lá, de agora, a partir Aí o de filme agora... começa com ele ferido, já no aparelho, Já não né? tem a Porque aquela cena perseguição, Já tinha acontecido aquela cena, né? E a gente não tem noção nenhuma, né? De que é Às tudo vezes isso, a gente tem que né? fazer escolhas que cortam escolhas que na cortam. carne. Mas aí mesmo, foi né? o filme e olha o resultado, né? Mas Não, olha que acho que tá tudo bem. Você falou do Léo. Eu lembrei uma coisa. Você falou assim, o Léo fez esse com você, fez o Nossa Vida no Cabo Opala Simples Mortais. e os Simples Mortais. Os Simples Mortais eu foi tava o lembrando, último, né? tem aqueles atores que você fala assim, cara, eu quero que esse cara fique do meu lado. Por exemplo, o que eu vejo, por exemplo, Martin Scorsese. Sim, trabalha com o De Niro toda a De vida. Niro e Leonardo DiCaprio. Exato, Leonardo E DiCaprio todos direto, os filmes né? que você assiste com ele, fala, meu caralho, E não que são personagens parecidos, né? nada, nada. Se fosse até, você poderia falar... Mas sempre, né? Eu assisti o último deles agora, tá sensacional. sensacional. São 3h30 de Então, filme. eu não fui você ainda não porque... percebe, né? Mas Eu é não- sensacional. Mas tem isso, Tem, tem isso tem. de você falar assim, pô, cara, eu quero, mas eu quero esse cara. né? Tem. Tem. O roteirista ele não apita muito, né? Porque assim, tem o diretor, tem o produtor e tal. Mas O quando roteirista você, pode sugerir. quando você já está escrevendo... Imagina, né? O que eu falo para os alunos é assim, tipo, imagine quem você quiser, até o De Niro. Sim, entendeu? sim, Imagine, só para te ajudar A a definir o materializar personagem e para mesmo. você poder escrever com mais tranquilidade. Tal. Aí depois você vai chegar na dura realidade, vai ser, Aí sim. não é o De Niro, é o Zezinho das Couves que vai Ô, fazer. Marcia, no Mas- caso de você acha que eu e a Márcia nós temos alguma Acho que chance, vocês têm meu, chance. de alguém se inspirar em nós? Olha só. Pudim e Neide. A gente Tô vai para falando as de cabeças. comédia rasgada. né? A gente vai para as cabeças, Serginho. Vamos para as cabeças. Mais um aí, por favor. Filhas do Vento. Só tem Olha, fera na gente, foto. Olha isso. Eu me orgulho muito de ter feito, Legal. escrito 2 filmes para Dona Léa Garcia, e Dona Ruth de Souza, e Thaís Araújo, e o seu Milton Gonçalves, que é sensacional. Milton Gonçalves. Aí você tem umas histórias muito boas também. Bom, todos os filmes têm histórias. Eu escrevi Cabra Cega e Filhas do Vento ao mesmo tempo. Ao mesmo Foi tempo. esse que você falou, que você foi. Foi, porque eu ganhei os 2 prêmios, né, para desenvolvimento e tal, e eu tinha data para entregar. E aí eu falei assim, puta, eu vou criar uma coisa genial. Num dia eu vou escrever um, no outro dia eu escrevo outro, volto pro outro. Merda total. Né? Um deles fala de uma família mineira nos anos 60, falando mineirês. Totalmente mineirês. O outro é 71, São Paulo, um thriller político. Né? Eu falei assim, chegou no terceiro outra dia, pegada. a família já estava, vamos fazer um plano para sair dessa cidade. Só um bocadinho. Vamos botar um trem aqui. Vamos botar um trig. E, obviamente, dá confusão, né? não dá certo. Porque você precisa realmente fazer um mergulho radical na história. Por isso que eu falei, né, que o grande prazer é você vivenciar essa história, porque você realmente mergulha. Exato. Você precisa saber como essas pessoas falam, como elas se vestem, né? Então, por exemplo, no Filhas do Vento, que é uma história original, né, não é baseada em nada. Eu só tinha, o diretor chegou para mim e falou assim, eu queria fazer uma história que é um pouco baseada na Dona Ruth de Souza, que ela era de uma família tradicional mineira, que saiu para virar uma grande atriz no Rio de Janeiro, negra, nos anos 60, que é um desafio terrível, né?
Então, é contar a história dessa Quase família. impossível, né, na época. E é uma briga dessa. dessas duas irmãs, né? Que depois é Léa Garcia e Ruth de Souza, que se reencontram 40 anos depois. A Ruth de Souza já uma estrela da TV. Da TV. E a Léa Garcia ficou na cidade. Ela se encontra 40 anos depois no velório do pai delas, o Milton Gonçalves. Tá, é. E é o reencontro dessas duas irmãs Das que duas brigaram. irmãs. Uma ficou. E uma foi virou expulsa estrela de e a casa. outra ficou no Depois em você Minas. vai descobrir que uma foi expulsa Tá. de casa em função da outra. Olha. Aí precisa ver o filme. Ah, não, precisa ver o filme. Não fica dando spoiler, não, Não, pessoal. Vamos, olha, muita coisa boa aí pra gente E- ver e rever, né? Pra quem já viu, quiser rever. E o mais Muito engraçado, legal. até porque eu falei dessa coisa do mineiro, porque assim, eu gosto muito de Guimarães Rosa, né? Eu E gosto. me aventurei, né, a escrever mineirês, né, tal. Só que você tem que fugir do mineirês da televisão, né, que é Sim. coloca um trem, coloca É, um bão, é. virou mineiro. Não, né? Coloca um tchê, coloca um bar, virou Isso, gaúcho. é gaúcho, Coloca um não. oxente, virou nordestino. É mais do que isso, né? Então tem 3 boas informações assim que eu acho. Se você quer entender e, enfim, se alimentar dessa linguagem, Feira Livre, seja em qualquer lugar. Ah, vou fazer um filme em Tapipoca do Norte. Vai na Feira Livre de Sim. Tapipoca do Norte. Olha que Minas dica na Feira legal. Hippie. Minas no Mercadão e Feira Hippie, Belo Horizonte. Sim. Outra história, já que a gente está no rádio, rádio É. AM desses lugares. Porque eles vão falar o jeito que as pessoas falam daquele lugar. E táxi, né? Que é E bom. táxi, claro. Então, essas 3 fontes te dão um alimento, né? Para você Verdade. construir um diálogo. Tal. Verdade. Mas eu tinha isso, depois de uns tempos, né? Virou uma tradição de você ter consultores. Então, por exemplo, hoje um roteirista, é assim, por exemplo, vou fazer Filhas do Vento. A produtora contrata uma pesquisadora, aí tem 3 tipos de pesquisa, que é iconográfica, literária e de campo. Iconográfica é todo o material visual que essa produtora pode me alimentar. Eu, roteirista, ela vai me trazer todo o material iconográfico de imagens para eu me alimentar para escrever essa Pesquisar, tá. A pesquisadora literária vai trazer todo o material impresso, livro, carta, diário, revista, matéria, para me alimentar. Tudo isso tem que pôr no final como crédito Sim, também, né? sim. Tá. E a de campo que é entrevistar. Então vai entrevista 3, 4 pessoas. Por exemplo, eu fiz um filme que não está nessa lista aqui, mas enfim, já em homenagem à minha mulher. Eu sou casado legal. com uma filha de libanês, que chegou no Brasil em 53. Que legal. E eu escrevi Qual é o nome dela, Di? Leila Bordocan. Leila. Leila, Branca. um abraço, um beijo pra você. Muito valeu para você aqui no Ceder de Moretti. Hoje E estamos... aguentar de Moretti há 26 anos. E aguentar... legal. Não, nada de... Estamos Vocês, emocionados homens. com o Di Moretti aqui. Viu? Nós é que aguentamos esses homens. Bom, mas enfim. E por que eu escrevi isso, né? Só vou saindo um pouquinho do Filhas. Porque o meu sogro, que chegou, é libanês, né? Chegou, ele me contava histórias, a gente ia almoçar, jantar na casa deles, ele me contava histórias sensacionais dele chegando no Brasil e tentando se adaptar ao Brasil, né? E é tudo muito tão rico e tal. Eu falei assim, isso dá um filme, né? Aí eu criei um filme que se chama A Última Estação, que conta a história de um libanês que vem para o Brasil nos anos 50. Ele perde a mulher depois de 50 anos de Brasil. E aí ele vai procurar os meninos que vieram com ele na viagem do navio. Porque a viagem do navio era muito sacrificante para esses caras, né? Ele veio no porão de um navio durante 28 dias. Caramba. Com outros meninos árabes, né? Mas vieram europeus, enfim, né? No navio. Mas eles vieram no porão porque era o lugar mais barato, né? Então, Minha mãe veio da Itália desse jeito, né, com a família. e muita gente morreu, muita gente ficou doente e tal, né? E ele fez uma amizade muito forte com esses meninos. Depois eles se perderam, depois que chegaram no Porto de Santos, se perderam. Ele passa 50 anos, ele vai trabalhar no comércio, né? Porque todos os árabes trabalham no comércio. E aí tem aquela historinha que é boa, né? Porque assim, por que eu cheguei nisso? Por que chama a Última Estação? Que se você colocar o mapa da colonização libanesa no Brasil aqui, e você colocar o mapa do desenvolvimento ferroviário brasileiro, é igual. Por quê? Eles não iam trabalhar na agricultura, os árabes. Né? Ferroviário brasileiro? Ferroviário. O que acontecia? O cara chegava aqui, ele ia vender roupa, né, secos e molhados, tal, com a sua malinha de caixeiro viajante. Se desse muito certo, ele abriu uma loja. Aí está o Bom Retiro que não nos deixa mentir. Freguesia E a do história, Alpem e a também, história né? tem. A freguesia, porque eu tenho uma amiga libanesa que o pai veio também. E a história do meu sogro. na freguesia, Então, o pai dele abriu uma loja no Bom Retiro, na José Paulino. E se desse muito certo essa loja, ele escrevia uma carta bubrimo
É, Brimo. brimo, Aí o brimo. brimo, porque não confiava em ninguém, brasileiro. É tudo brimo, é tudo brimo. Ela Aí fala vi- brimo, não? Aí vinha o É. brimo, pegava a sua malinha de caixeiro viajante, enchia de roupa dos produtos da loja. Qual era o modo de locomoção? Trem. Trem. É. Então ele saía da Estação da Luz e parava na primeira estação. E na segunda, e na terceira. Se desse certo, abria uma loja aqui, chamava o primo, abria ia para lá, ia para lá, ia para lá. Cara, esse foi um método de Foi um expansão, método de então. expansão. Então esse filme olha. ele se passa, começa em Santos, né, na chegada, aham. São Paulo, Barretos, Ituiutaba, no sul de Minas, Goiás lá. E tem, Anápolis. meu pai que criou Santos Jundiaí, né? Que era Santos Jundiaí, Estrada de Santos Jundiaí. Esse tem um bom nome que eu até vou contar, só vou citar os nomes das cidades. Depois em Goiás tem Anápolis, depois Brasília, Anápolis. depois Belém do Pará. Então o filme se passa em 7 cidades. Caramba, Porque ele, depois que ele perde a mulher, ele vai atrás desses meninos. E ele tem cartas desse menino. Então ele vai fazendo de novo. Ele pega o trem e vai indo... Que delícia de filme. Até que ele termina na última estação, porque é a última estação da Que vida é É a dele. última estação. É. Onde ele conhece uma baiana, né, em Ilhéus. O filme passa em Ilhéus. Ilhéus também, porque tem a história do Jorge Amado, do Nassib e tal. Cara, que sensacional. E aí eu fui colecionando histórias desses caras que chegavam pra cá. E tem histórias sensacionais. Eu acredito. Gente, a gente viaja. E para mim, cinema é isso. Por Pra exemplo, mim só... é uma delícia. Santos Jundiaí que você ia falar? Não. Da subida. Porque eles chegavam no Porto de Santos e subiam com o trem. Ainda existe, né? Aliás, virou o Museu do Imigrante, né? O trem chegava lá e lá era a hospedaria do imigrante. Então todos chegavam no Porto de Santos e subiam a coisa. Como eu escrevi um personagem, meu sogro não é muçulmano, mas eu escrevi um muçulmano porque eu queria radicalizar. Tá. Então eu fui estudar o Alcorão. Aham. E o Alcorão, a descrição, por exemplo, de quem morre no Alcorão, que vai para o paraíso. E a descrição do paraíso é a Mata Atlântica. Lá no Líbano, a mata é muito cerrada, então não tem nada parecido com a descrição que está no Alcorão. A descrição do Alcorão. Ai, olha isso, Então, que interessante. tem gente que viajava, isso é relato de depoimento mesmo. Interessante, é. Viajava esses 28 dias no navio, sofrendo, doente, subia nesse trem para São Paulo, pela Serra do Mar, olhava para o cara e falava, me belisca, me belisca. Eu morri. Eu tenho certeza que eu morri. Eu tô no paraíso. Estou no paraíso. Que história interessante, não sabia disso. Ah, que legal. delícia de... E tem umas outras histórias, tem um caso, dois irmãos que chegaram em Aparecida do Norte, não falavam nada de português, e chegavam com uma malinha para tentar vender roupas íntimas de mulher. Pararam na praça principal de Aparecida, tentaram vender, falavam, mas eles falavam só árabe e tal. Um dos irmãos mais velhos cansou, falou, eu vou tomar alguma coisa, né, vou tomar uma água no bar. Foi até o bar, tudo isso é real, tá? Foi até o bar, Caixeiro viajante. chegou para o atendente e pediu água, né, um copo d'água. O cara entendeu que não era Porque faz caninha, assim, serviu uma água para ele, ele sentou numa mesa e ficou observando o movimento do bar. Vai. Só que aí chegou um bêbado mesmo tal, e fez o mesmo gesto dele. Só que em vez do cara pegar água, ele foi lá, pegou uma garrafa de cachaça e percebeu que cada copo daquele, o cara ia ficando mais mudava. alegre, dançava. Tal. Na hora de ir embora, ele fez o mesmo sinal para o atendente. O atendente foi abrir a torneira. Oh, não. Outro. Eu quero do Brimo, do Brimo. Aí o cara trouxe uma garrafa para ele comprou essa garrafa e tal. Foi para essa praça, né? Chegou pro irmão e falou, você precisa experimentar isso. Aí começou a experimentar, embebedou o irmão. Eles usavam os ternos pesados e tal. Aí ele pegou as roupas que estavam na caixa de viajante e tal, com alfinetes, com agulhas, e grudou no terno do irmão e começou a tocar. Eles têm aqueles dambaques, né, que são os pandeiros árabes, né? Então, começou a tocar no pandeiro. O irmão começou a dançar e o paletó voava e as peças voavam. Tá? Venderam tudo. Olha isso, gente. Eu digo que é o primeiro display da publicidade brasileira. Olha o marketing. Vivo, né? Aí as coisas Sem como querer, acontecem. querendo, eles fizeram um marketing. Então, olha que legal. aí voltamos né? àquela coisa da utilidade do filme e da autoestima. Então, Se não é um filme que vai atrás dessas histórias, essas histórias elas vão morrer. Ninguém vai conhecer. Sim. O cara que chegou na Bahia, em Ilhéus, também não falava nada de português. Pegou um táxi, falou assim, me leva até Itajuí, enfim, uma outra cidade lá e tal. E ele tinha só o endereço. De repente, ele vê, isso era à noite, ele vê o taxista abrindo o porta-luva e pegando uma faca. Ele falou,
vão morrer. Nossa. Aí o cara pegou um fruto de cacau, Ah. partiu e falou, chupa. Foi aí que ele descobriu cliente. o chocolate e ele virou um fazendeiro de cacau. De cacau, olha, gente. Você que vê, dor, meu, olha. Mas o de Muita- Moretti é cultura pura. É Aqui cultura. não dá pra Não, mas perder. é uma delícia, né, gente? Essa, eu falo mesa quadrada, mas não é nada de mesa quadrada. Esse papo, né, que a gente esquece que tá até aqui, né, Não, compartilhando dá com o pra ficar ouvinte um e tal. tempão do lado Mas do dia aqui. a nossa proposta sempre foi essa, eu sempre falo isso, né, Serginho? É passar essas histórias, coisas boas, trazer pessoas aqui que têm histórias, sabe? Porque Ei, mamá, tá tentar feliz mudar um hoje, hein, pouco, mamá? tentar mudar um pouco isso que a gente estava falando lá nos bastidores. O que a televisão traz hoje? Muito pouco. Né? As pessoas... Bom, E enfim, fundamentalmente, as pessoas precisam disso, precisam né? disso. Coisas boas, Cada vez que a notícias pessoa boas. pois, no YouTube, ou na rádio, É. ou na televisão, elas precisam ser substanciadas de boas coisas. Vibrar. E aquilo que a gente falou, né? De histórias próprias, E né? de histórias próprias. Ou seja, são histórias que essas pessoas Gente, faz bem, vivenciaram é. e que ninguém sabe disso, né? Assim, se não é um canal Claro. como um filme, né? E aí tem gente que aí é mal-humorado, sei lá, tem gente que fala, mas pra que eu vou escutar essa história? Gente, como faz bem. As pessoas não têm noção do que faz bem você escutar boas histórias, ver uma arte, escutar uma boa música. Muda o dia, não muda não, mamá? Isso faz bem à alma, Pra gente. mim, só de estar Isso aqui faz... com o de Moretti já mudou meu dia, pô. E isso é uma corrente do bem, né, Di? Ô, Di, deixa eu te falar uma coisa. Olha, gente, Primeiro olha que é o isso. seguinte, primeiro que eu sou apaixonado por Opala. Meu pai teve 2 Opalas. Meu pai teve Então um talvez também. eu tenha te encontrado, porque eu fui em reunião de Opalas. Ah, porque é? Tem reuniões de Opalas. Uma acho que no... Como é que é? Um shopping Interlagos, que no estacionamento externo, o último Natal, eles fazem, acho que todo fim de semana, uma vez por mês, tá? Enfim. Cara, Opala. Meu pai teve Opala, mas aquele Commodore, acho que era meio... tinha o Commodore E o Opalão, e o né? Opalão. Opalão Mas era ele não teve, não. Opalão. Meu pai tinha Dodge Charger. E o Opalão, ele tinha um Dodge. negócio muito o próprio dele, que é o seguinte, ele rabiava na curva. Sim. Então o que você tem que fazer? Colocar um peso no porta-mala. E eu colocava eu quebrei uma mesa de mármore da minha mãe, né? E coloquei a mesa dentro do porta-mala, que é para ele parar de... Jura? Aí eu andava bem com ele. E quando eu vi esse Olha, filme, eu falei, poxa, lembrei dele. Então. você quer Muito contar? legal Não, ter mas eu ia falar, o título, lembrei né? dele, mas ela me chamou uma atenção. Conta pra nós de como é que é isso. Então, esse filme é baseado também em um roteiro adaptado, né, numa peça do Bortolotto, que ganhou o prêmio Shell, Molière e tal, que se chamava Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Cara, que... Olha Mas vejam isso. como a gente tem que adaptar, né? Então, quando a gente foi negociar com a Chevrolet falou assim, não, para o filme a gente não vai liberar o nome, porque a Chevrolet é uma marca, uma instituição, mas vamos liberar uma marca que já não produzimos mais. Opala. Mas o Opala. Cara, que demais. Naquela Eu acho que época era ficou melhor. Chevrolet e Ford, né? Era mais Chevrolet e Ford, não tinha né? Fiat ainda, né? Ah, nessa Fiat época, começou, né? E- Olha, que legal, que sacada boa. E aí eu criei esse título, Nossa Vida Não Cabe no Opala, porque é uma história de uma família, né, de 4 filhos e um pai, que roubam carros, mas eles só roubam Opala. Uma questão de... Enfim, Tá. O E pai ensinou direitinho. O pai ensinou, só que o pai era um puta cafajeste, né? O pai é que comanda ali no retrovisor, né? O pai é o que fez o Paulo César Pereio, né? Porque, de novo, era baseado numa peça de teatro e o pai, por exemplo, na peça não aparecia, era só um off. Aí eu falei, não, vamos fazer o pai aparecer. Sim. E aí o pai, assim, a primeira cena é a morte do pai. E estão os filhos vestindo o pai para ser enterrado. E aí ele volta da morte para ter uma última conversa que ele não teve, porque ele é um filho da puta, né? Com seus filhos Tá. depois da morte. Aí ele volta para ter essa conversa. Ele volta para ter essa conversa. Mas não é uma conversa de redenção, porque quem disse que a morte redime as pessoas? Ele volta o mesmo cafajeste que ele era. Claro. A Mas gente cria que tá uma aqui puta que con- acha, né, que o outro vai ser... Mas cria uma puta confusão nessa família, né? Porque você tem 4 filhos, o personagem do Leonardo Medeiros é o Monk, que é um cara mais instruído deles, que quer sair dessa vida, acho que não tem nada a ver. Tem o Milen Cortaz, né?
que faz é o mais estúpido dos irmãos, que ele tá lá para roubar porque ele quer roubar. Tá. Tem a Maria Manuela, que faz uma pianista, que gostaria de ser uma pianista do Municipal, mas ela toca numa churrascaria rodízio em Guarulhos. E o cabeludo? E o menininho, ele é o mais novo, Ah. que é um skatista, surfista de trem, e que adoraria ser um ladrão de carros, mas os irmãos estão desencorajando ele a ser, né? Porque dá problema. E ele é um puta marcão, entendeu? É. O primeiro carro que ele vai roubar, ele é preso. Nossa. É São bom. 3 homens e uma mulher. São 3 homens e uma mulher. E a relação deles, né, que é uma relação conflituosa, né? Tal. E tem esse pai que veio para complicar a história toda. Aí tem o personagem da Dercy, que é o seguinte, isso é uma ideia que eu tive, que não está na peça tal, e eu brincava com a minha avó, né? Minha avó era ainda viva quando eu escrevi esse roteiro, que eu falei assim, puxa, a gente podia dar uma utilidade para os aposentados no Brasil. Né? Então, você vai no banco, você não quer que roubem o seu carro, você deixa a sua avó no carro. Deixa a avó. Olha só. E essa é uma das cenas. E tá o Que Millen legal. Cortaz, ele vai roubar um Opala, que tá todo fechado, né? Isso filme. Gente, que legal. Quando ele vai roubar o carro, tá a Dercy. Tá a lá. Dercy lá dentro. Que a avó, que o neto deixou ela lá. Tal. E com um puta trabuco na mão. Isso que eu ia falar. velho. Armadura. No porta-luva. Então, obviamente não deu muito trabalho, né? Falou, é Dercy sendo Dercy, né? Fala, Dercy, a situação é essa, tal. Entra um vagabundo. Preparadíssima, não precisava de defesa nenhuma. Vamos ver uma tequinha? Gente, vamos que ver. legal. É com muito orgulho que eu apresento os meus filhos. São crianças sensíveis, Crianças sensíveis. delicadas, com enorme consciência social e que herdaram do pai uma puta profissão. Olha ela. Ai, Bárbara. Olha a trilha sonora, hein? Nossa, muito legal. Olha lá. Muito bom, que gracinha. Exatamente. Deu pra fazer que uma legal. última homenagem, né? É, Isso que legal. foi o último filme Nossa, dela, né, Dick, que você tinha me falado? Que legal, hein? Terceira Gente, demais, né? demais. Terceira demais. Eu queria Não, mas tem mais coisa. Como assim? acabando, mamãe. Mas olha, Não, eu mas tem queria mais por coisa. vocês, Ah, por vocês, eu quero fechar o nosso Sabadão Amizade para que você fale sobre isso aqui, ó, Di. Obrigado. Você vê como é que eu Estamos sou? do lado certo. Você que tinha que ficar aí isolado mesmo. Gostei Que da legal, que gentileza, legal. da amizade. Né? Olha só, você E vê? me conta sobre isso aqui, 23 anos em 7 segundos. Então, a Demais. Fox me contratou para fazer um roteiro, né? Eu acabei dirigindo. Aham. Eles queriam um roteirista corintiano e um diretor corintiano. Né? Falei, bom, vocês podem comprar os dois por um só, né? Olha aqui, isso, estou aqui. Porque eu vivi esse Legal, momento, né? Eu passei minha infância toda, né? Eu vivenciei os 23 anos de jejum. De né, jejum. tal. E aí eu criei, o que eu gosto também nessa história toda é o título, né? Porque assim, o lance do gol do Basílio demorou 7 segundos. Desde o cruzamento do Zé Maria, a cabeçada do Vladimir na trave, chute do Vaguinho, blá, 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 demorou 7 segundos. Então, ele virou os 23 anos em 7 segundos. Porque naqueles 7 segundos, estavam os 23 anos reprimidos. Reprimidos. O nome é sensacional. Muito, Di, o nome é muito. sensacional. Meu. E aí, obviamente, nadei de braçada, porque eu fui entrevistar meus ídolos, né? Claro. E aí, como era um produto da Fox, eu tive toda a liberdade. Entrei no Corinthians, tinha imagens do Corinthians, tinha
acesso aos jogadores do Corinthians. Então, eu pude fazer tudo que eu queria, né? Não só como realizador, mas como torcedor. Né? Então, Cara, que então foi demais. um super prazer. Depois eu até fiz um outro, né, chamado 4 vezes Timão, que era sobre os títulos do Corinthians naquela época, dos brasileiros, onde eu entrevistei o Neto, né? Que, enfim, Nossa, uma outra Neto. peça. É um orelhudo, pô, é um orelhudo. Mas é sensacional. O Neto. Acho que dá pra fazer um programa só eu entrevistei o Neto durante 8 horas. Pô, 8. tá que pariu. Deve ter sido Olha, demais. um viu? podcast de e Campinas. vários Só pra capítulos, né? só pra você ter ideia. Só um lance do... Aham. Teve um momento em que eu estava gravando ele lá na casa dele em Campinas e tinha colocado 2 cadeiras para ele e para a mulher dele na época, a Renata. Eu ia falando com a Renata e ele sai, eu com a câmera ligada, sai e vai pegar uma mexerica. Ele volta, partindo uma mexerica, chupando uma mexerica e eu falando com a Renata. Eu falei, Renata, como é que você conheceu o Neto? Ah, então, estava morando lá num prédio em Campinas e aí o porteiro chegou e falou assim, pô, você não sabe quem comprou a cobertura aqui e tal? O Neto. Ela falou, quem é Neto? Né? Neto de quem? Ela não gostava de futebol, né? Aí o porteiro não sabia muito bem o que falar. Aquele que jogou no Corinthians, aquele que cuspiu no árbitro, No né? juiz. No juiz e tal. Nessa hora, Ela lembrou. eu estava com a câmera aberta nos dois. O Neto cospe uma mexerica. Vira pra ela, Renata, por que você não me falou isso? Eu dava uma porrada nesse cara. Ou seja, ele não sabia da história que ela Ele não tava sabia, gente. E do jeito dele, todo dele, né? Enfim, até eu pensei em convidar ele para fazer uma série onde ele é um terapeuta comportamental. Não Né? faço ideia, vai ser- ele como terapeuta. então. vai ser. Nossa, seria Você imagina, bárbaro. né? Você Imagina. vai fazer Porque terapia ele é contra muito o Neto. espontâneo, né? Ele é muito espontâneo. Muito, dá muito. a entender que ele é... Podem falar o que quiser Programa- dele, é. assim, ele é autêntico, assim, Eu acho fora ele da muito câmera, autêntico. na câmera, tal. O que ele mostra na câmera, que eu acho, é essa autenticidade. Sim, ele não sim, faz... Ele fala muita merda, mas assim, fala, como todo mundo mas- fala, né? Ué, claro, depende de como cada um fala, mas... Mas enfim, eu- Exceção de mim e de que você, né, legal. mamãe? Não, ele fala muito merda também, mas... Que né, isso, e eu mano? também- Opa, Ele opa. também fala muito merda, porra. Mas depende de Então como tivemos quando- o programa Amizade, que termina hoje. É o Sabe último programa. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o Sabadão Amizade. Na próxima semana, Em 2. inimizade. Não, vocês me deram uma ideia, gente, porque é tão gostoso ficar aqui batendo papo, que a gente, de repente, pode até pensar em fazer, por exemplo, Sabadão Amizade, em 2 entrevistas. Todo esse papo, ao invés de ter edição, de não sei o quê, coloca um Não papo... dá, né? Com o Di Moretti não dá. dá pra ter uma só, né? Ah, meu? não dá, É verdade. gente, não dá. Verdade, verdade. A gente fica aqui no bate-papo. Isso que a gente quer passar para vocês. É essa coisa gostosa de você sentar, não ter celular, conversar, falar de histórias. A rádio é isso, gente. Vamos voltar para a rádio, né? Boa, mamãe. Que delícia, boa. Di. Muito obrigada, Bom, viu? obrigado vocês por poder me rememorar esse período Nossa, do muito rádio. bom. Di, Enfim, de conhecer melhor. Bom, Márcia eu já conhecia, conheceu o Serginho Di, melhor. feliz demais de te Muito. conhecer, meu irmão. Feliz demais. Desde o primeiro contato, eu falei pra mamãe, me passa o contato pra eu poder pegar o, Que o material, Ele né? é o nosso roteirista. Sim, então, tá vendo? Fez o trabalho direitinho. E aí, ó, desde o primeiro contato, meu, a tua gentileza, né? Veja só, o teu querido, quando você escreve pra mim, cara, já acolhe a pessoa, fala, poxa, que campo legal que eu tô em. E aí, a hora que eu comecei a pesquisar Mas sabe, sobre os teus Serginho, produtos... até aproveitando isso, né? Já que estamos falando de um tempo esquisito, né? De relações humanas esquisitas. Tá, né? Pô, às vezes você escreve, eu gosto de escrever, né? Aí eu escrevo, o cara manda um gif, né? Aí Exato. fala, porra, né? Exato. Você gastou o verbo, você pensou na Ou pessoa. esse porra não sabe o que escrever. Você falou, né? Eu não sei o que é pior, não responder ou responder assim. Às vezes eu fico na Ou que nem dúvida, aquele meme, né? Que até eu uso também para os amigos, né? Tal, que o cara lembrou do seu aniversário, né? Tal, aí tem o Batman e o Robin, aquela série e tal. Né, que o Batman, o Robin fala assim, puxa, lembraram do meu aniversário. Aí o Batman dá uma puta porrada, né? Foi o Facebook que lembrou. É isso mesmo. Que Por isso falta eu tirei faz o meu isso, do né? Que Facebook. falta faz isso. É, relação humana, né? Relação Quero te humana, agradecer tudo- demais. Obrigado, eu. Muito, muito mesmo. Muito obrigada mesmo. Hoje, Nossa. você fez a diferença com as pessoas que te assistem. Sabe por quê?
porque tudo que você produz, a gente sente que é do teu coração. Sim. Eu me emocionei aqui hoje, eu me emocionei de verdade. O que a gente produziu aqui hoje, eu como Neide, Mamá Pudim, como e Pudim, aí? foi apenas uma fagulha daquilo que Di Moretti produz para o Brasil com tão e excelente qualidade. Valeu, Di Moretti! Muito obrigada. Sabadão Amizade. Valeu. Um beijo. Beijo. Muito bom dia, olha nós aqui de novo. Com quem? Com quem? Com quem? Denis Morricone, La Minuta. Bom dia. Valeu, Denis, mais uma vez aqui com a gente, muito valeu. E Prazer. Eliano Lovas, Vila Cabianca. Tudo bem, bom dia. Nosso parceiro do vinho bom. Isso aí. Muito legal. O que nós temos aqui hoje, Denão? Bom, hoje vamos pro final da refeição, né? Fazer uma sobremesa, né? Muito conhecida aí, de origem inglesa, uma banoffee. Banoffee de doce de leite com banana e merengue maçaricado. No toque final. Você foi falando, eu fiquei inebriado. Muito bom, Denão. E aqui, Eli, você trouxe o quê? Um vinho para harmonizar com Eu banoffee? trouxe um super lançamento da Vila Cabianca, Olha que é um aí. frisante de moscatel. Você me falou dele na última vez que a gente conversou, hein? E essa linha Dolce Vita é de um novo parceiro também. Este produto, assim, é muito curioso. Ele é produzido em Pernambuco. Olha aí! Em Pernambuco, em Lagoa Grande. Para vocês entenderem, né, como o Brasil hoje traz uma viticultura de nível, e não só no tão conhecido sul, né, do país, Sim. mas hoje aí espalhado pelo Brasil, o Vale de São Francisco está tomando uma força na produção vinícola, né? E, enfim, nós trouxemos essa linha, a linha Dolce Vita de frisantes moscatéis. Ela é apresentada nesta garrafa, tem o rosé, tem o branco, e nós temos a versão latinha, 269 ml. E que, assim, mantém perfeitamente a mesma, assim, integridade da bebida. Inclusive, nós temos uma surpresa com as Vamos latinhas, fazer uma hein? surpresa, mas assim, é uma super bebida pra você levar pra praia, pra piscina. Então essa é a opção que esse calorzão tá fazendo em São Paulo, né? Muito bem, Vila Cabianca. Vila Cabianca, por favor, Eli, deixa seus contatos para nós. Sim, o nosso arroba é Vila Cabianca Brasil. O nosso site é vilacabiancabrasil.com.br e o nosso telefone, que é o WhatsApp para contato direto, é o 11 917 12 6868. Você vai apontar teu celular pro QR Code e o que vai acontecer? Você vai fazer o seu pedido diretamente para essa galera simpaticíssima da Vila Cabianca. Valeu! Denão, conta para nós aqui como é que vai ser a montagem do nosso banoffee. Ó, banoffee também, receita prática, um pouco desconstruído do original que vocês vão ver pela internet, tá? Para ficar prático e fácil para vocês fazerem em casa também, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, farinha de trigo, 200 gramas, tá? Numa bacia ou num bowl, tá? Bem mão na massa também, tá? Como a gente sempre fez aqui, que essa é a graça, né? Eu gosto de você por causa disso, Denão. Tu é mão na massa, Mão na rendição massa. total, meu. Ó, 200 gramas de farinha, nós vamos fazer aqui a base da banoffee, tá? Que é uma massa sucrê que nós falamos, tá? Que é com base de açúcar. Então 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, tá? Muito bom. Mamão, ó, dá uma mexidinha. Já dá aquela mexida, aquela chablausada no negócio. Um ovo, tá? Um ovo. E o Denis é sensacional, ele já traz tudo aqui prontinho, meu. Olha que Tá legal, prático, meu. né? TV. Ó, mexeu. Mexeu, já ficou bom. 100 gramas de manteiga levemente gelada. Não precisa ser tão gelado assim não, tá? Cortada em cubos. Tá? Essa manteiga, só pra avisar, é sem sal? Integral, o ideal tá para confeitaria, né, sobremesa em geral, manteiga integral sem sal. Integral sem sal, Sem gente, sal. por favor, não vai colocar Nem margarina. E margarina, né? Olha, O cara vai lá, vai dar aquela colherada na margarina. Tem sal, né, nessas manteiga. Tem gente que coloca nessa receita aqui uma pitadinha de sal se quiser, mas não tem necessidade. Tá? Aham. Então, ó, é só isso, tá? Uma massa, massa podre, pode-se falar, né? Boa, Com mais boa. açúcar aí.
É bom porque massa podre todo mundo já tem um domínio nesse, né? Dessa... Só que tem a massa podre salgada e tem o açúcar que é estilo essa aqui, tá? Sucre. Sucre. No francês, né? Massa açucarada. Ele não é demais ter o Denis aqui com a gente, meu. Ai, olha, a gente só convive com gente chique. É. Enquanto você tá mexendo aí, Denão, conta pra nós aí, dá todos aí os caminhos pra te encontrar. Ó, pessoal, nossas redes sociais, @laminutagastro, tá? Nós somos uma padaria atacadista, também começando aí com e-commerce para B2C, né? Para o consumidor final. Então, laminuta.com.br, nosso site. E o WhatsApp para pedidos também, pegar amostra com a gente, para vocês conhecerem nossos produtos, 11 né, 98585 4240. Só entrar em contato, quer conhecer o produto, vai lá também conhecer a gente. Tá? E a gente faz uma degustação para conhecer os produtos. Eu ia falar, você quer conhecer a Laminuta? Primeiro que você vai conhecer essa pessoa simpaticíssima que é o Denis, meu. Um grande amigo, meu. Mas faz tempo que a gente se conhece, né, Denis? Eu tinha cabelo? Nossa, não. Eu tinha, agora não tem. Muito bom, Denão, você tá terminando de sovar aí? Não precisa nem, essa aqui, ó, como diferente das massas de pães, você não precisa sovar, é só formar uma massinha. Só juntar mesmo, né? Pontas dos dedos, né, vai fazendo, tá? Mas que, ó, ela fica levemente grudando, mas não pega na mesa também, ó. Estilo massa podre mesmo, quem conhece, pra vocês entenderem fazer em casa, tá? Ó, não precisa nem colocar água, tem gente que coloca, mas não precisa porque tem o ovo e a manteiga. Ó, vai ficar uma massinha assim. Fazer essa massa é quase uma diversão. E é gostoso, né? Quem gosta de pôr a mão na massa, ficar com os amigos, família, isso aqui vai longe, né? E ó, chegou nessa massa desse jeito, não precisa sovar, tá? Se você sovar, vai desenvolver o ponto do véu aí e vai ficar uma massa dura. Muito bom, uma base muito dura. bom. Formou a bolinha, ó, 40 gramas, vai fazendo as bolinhas e com umas forminhas a gente vai fazer a tartelê, né, uma tortinha individual. 40 gramas. Como é que é o nome dele? Tartelê. Que é uma tortinha individual. Tudo chique, né? Eu vou aqui já vamos aqui aqui hoje vamos pra coisa francesa, né? Nome francês. Tartelê. Ó, super rápido, gente, ó. Pronto, aquela bolinha que você fez, colocou no meio aqui da forminha, vai abrindo na mão mesmo, né? Na mão mesmo. Quem quiser deixar, preparou como você mexe com a mão, fica quente, quer colocar uma meia hora na geladeira, melhor ainda para a gordura não soltar. Tá? Quanto mais quente tiver o ambiente, mais vai soltar a gordura da massa, tá? Da manteiga. Ó. Bem rápido, prático. Faz a basezinha. Daqui vai para a geladeira meia hora também. Tá? Ah, você terminou de montar a massinha, primeiro geladeira. Geladeira. Legal. E aí faz as bolinhas também na forminha, mais na geladeira de novo. Porque você mexe, você vê que ela fica mole, e essa aqui é a gordura, né? Depende do ambiente como tiver. Tá? Quanto mais quente, pior. Então vai pra geladeira depois que você modelou nas forminhas. E depois de meia hora na geladeira, pré-aquece o forno 180 graus, de 3 a 5 minutos. Trouxemos aqui, ó. Tá pronta a massinha. Vai ficar assim, tá? Ele dá pra harmonizar só com a massinha já. É sucre. Meu, que coisa boa. Super prático. Também você faz isso em 3 horas, assim, para descansar, né? Pôr na geladeira, tudo. Pré-assou, tirou, e aí a banoffee como que consiste, né? Essa montagem. Uma camada de banana ou doce de leite, né? Em cima ou embaixo, vocês que sabem. Então é doce de leite, banana, tem gente que coloca uma ganache de chocolate e merengue, né? Eu não trabalho muito com chocolate, para fazer um pouco mais desconstruído, porque já é muito doce essa tortinha. Por isso que deve ficar bacana para dar uma quebrada no açúcar, né? Com frisante também. Então eu não uso o chocolate, mas quem quiser vai ver na internet, tem como uma ganache para colocar nessas camadas, tá? Eu trouxe aqui uma banana. Eu faço tipo uma... O que você fez aqui? Uma geleia de banana. Menina, dá uma olhada que ele traz pronto já, ó. Com pedaços. Tem gente que quer colocar só os pedacinhos, mas eu gosto de fazer uma geleinha e colocar um pouco de limão para dar essa quebrada. O que você fez aí para fazer essa geleinha? Por exemplo, 100 gramas de limão para 30 gramas de açúcar só. Porque uma banana já é muito adocicada, né? E depois um limãozinho para dar uma quebrada.
Limão, açúcar, banana. Só, mexeu, ferveu, não vai formar, não fica mexendo muito pra ficar esses Pra ficar as tá? tecas. Isso, os pedação, ó, pra vocês verem. Fica uma delícia. Que coisa boa. Tá? E um doce de leite de sua preferência aí, que vocês gostarem, tá? Olha Ou pode só. fazer o doce de leite de pressão, usando a latinha. Você fazendo o seu próprio doce de leite. Melhor ainda. E aí, ó, vamos fazer a finalização. Ótimo. Ó, eu vou começar no doce de leite. Então, ó, uns 20 gramas de doce de leite. Você dá aquela forrada de doce Uma de forrada leite. embaixo, ó. Ou a banana embaixo também, tá? Tanto faz. Não, mas eu gosto assim, viu, Denão? Que a banana já vem deitando no doce de leite e fica bom. Tá, aqui. E também uns 20 gramas a 30 do preparo da banana. Esse é Ou seu bananas, preparo. ou banana em fatia. Também em cima. E para finalizar, pessoal, um merengue. Ou vocês comprem, né? Quem gosta de fazer merengue em casa, esse aqui é um merengue suíço, que é 100 gramas de clara, 100 gramas de açúcar. Vai pro banho-maria, 5 minutinhos, põe na batedeira com o globo e bate até esfriar. Quem souber fazer, Quem souber fazer, se não compra Quem também as quiser, caixinhas. compra pronto. Isso. E vamos para a finalização, ó. Aí vocês podem montar do jeito que quiser. Cuidado também com temperatura quente, que ele vai Ainda mais nessa desmontando, época, né, Denise? Ó, faz a decoração. Ficou lindo demais. E a gente vai passar um maçarico aí para ficar mais... uma apresentação mais bonita ainda. Aí. Cara, que demais, Legal, que né? demais. 5 dias na geladeira ou congela por 90 dias também, desse jeito. Denise, Bem rápido. É um prato que você faz pra vender, meu? Esse é um dos carro-chefes para restaurantes, hotéis, hamburguerias como sobremesa, tá? Por isso que eu comento, né, que dá para congelar, refrigerar, porque o pessoal usa muito nos estabelecimentos. Porque eu ia falar, você Bem terminou rápido. de comer essa sobremesinha no final, é tudo, hein? É bem... Lembrando que é a sobremesinha no final, mas só com o vinho, quem ele? O vinho da Frisante. Vila Cabianca, o frisante Sensacional. de... Isso, nós trouxemos esse frisante hoje de uma vinícola chamada Hugo Pietro, está sendo um grande parceiro, trazendo opções muito bem feitas, vinhos espumantes, frisantes, vinhos tranquilos, muito bem vinificados e com planta tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Sul. Este frisante, como eu disse, é produzido em Pernambuco e ele é feito de moscatel, né? Da uva moscatel, mas não é qualquer moscatel, é a moscatel Canelli. Eles cultivam a Canelli, exatamente, e produzem esse frisante pelo método AST. Você sabe o que é o método AST? Não faço ideia, conte pra mim. O método AST é aquele método onde a carbonatação é espontânea, através da fermentação. Então, é uma bebida que não vai para o tanque e passar pelo processo de carbonatação. A própria fermentação traz essas borbulhinhas do frisante. E também não tem adição de açúcar. O açúcar é da própria uva. A moscatel Canelli, Olha aí, ela Kelly, você tem gostou dessa, hein? essa concentração e traz um dulçor suave, uma acidez equilibrada. E o Banoff, como traz realmente essa potência de dulçor, ela se afiniza, né? Então, assim, um não se sobrepõe ao outro e ambos se complementam. Vamos ver isso, então? Claro, vamos Isso lá. aí, agora. Vamos lá. Degustação. Jenny, você terminou de preparar, começou a cortar. O meu você não precisa cortar, que o meu é só pra mim, tá? Não é brincadeira. Tá agradecido. Olha aí. Nossa, deve estar meio fino de cortar esse aqui. Isso, Vamos vamos ver usar. isso aqui. Obrigado. Denis Laminuta e Vila Cabianca. Delícia, hein? Tá demais, hein? E eu sou felizardo que tô aqui, ó, entre eles. Primeiro um brinde aqui, gente. Saúde. Saúde. A nossa saúde, meu. Muito obrigada. Parabéns pra vocês. Mais uma vez. Geladinho. Dolce Vita. Que vinho delicioso, que frisante delicioso. Bom, vamos agora ver como é que ele harmoniza. Harmonizar. Por favor, ele você primeiro.
Muito bom. E o chefe também. Delicioso. Delicioso. Nossa, dá uma... Sensacionante. Tudo combinando. Equilíbrio perfeito. Vila Cabianca, La Minuta. Um brinde. Valeu, Sabadão Amizade. Valeu. Valeu. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando.